1 Samuel 18. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu o que, gente? Os seus milhares. Porém, Davi, os seus... Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons. No dia seguinte, um espírito que, gente? Da parte de quem? Se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou dizendo: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele. Quantas vezes, gente? 2 vezes. Vamos parar aqui e vamos entender essa palavra de Deus. Existem 2 tipos de pessoas no mundo que nós vivemos, dentro do aspecto que eu vou falar. Existem os cativos e existem os libertadores. Quem são os cativos? A palavra cativo significa preso, escravo. Aquele que é escravo, aquele que é cativo, qual que é a atitude dele diante das situações? O cativo, aquele que se sente escravo, qual que é a tendência dele? Qual que é a maneira dele se expressar? A maneira dele se expressar é reclamando da situação. É expondo a situação, dizendo: a minha vida é difícil. Eu luto, eu não encontro sucesso, eu não tenho jeito. Tem gente que fala assim: desde que eu me entendo por gente que é assim. Quem já ouviu isso aí? Alguém fala assim. Quer dizer, é a pessoa que está escravizada, seja por uma doença, seja por uma situação familiar, seja por uma situação de ordem profissional, de ordem sentimental, seja emocional, enfim, pode ser qualquer área da vida. Tem gente que diz assim, tem mulher que diz assim: eu não dou sorte com homem nenhum. Existem homens que dizem assim: eu não dou sorte com mulher nenhuma. Existem pessoas que elas vão reclamando da vida. Por quê? Porque na verdade elas estão escravizadas. Quem está compreendendo? Vocês estão entendendo? O escravo, ele não consegue enxergar uma saída. Ele só consegue enxergar o problema. Ele só consegue enxergar a situação como ela está. E só consegue falar desta situação, deste problema. Mas também existem os libertadores. Quem é um libertador? É aquele que de repente ele vai ser até mesmo mal compreendido pelos que são escravos. Por quê? Porque o escravo ele reclama do problema. O libertador, ele dá a solução para o problema. E aí quando ele dá a solução, o escravo diz: não, isso aí não é bem assim não. Você está enganado. Porque como é que vai fazer isso? Como é que funciona dessa maneira? Não tem jeito não. Por quê?
Porque o escravo está absorvido pela dor, está absorvido pelo sofrimento, ele está dominado, a sua mente, ela está dominada pelos problemas, e ele vive em função dos problemas, em função do problema. O problema domina a sua mente 24 horas por dia, ele vive em função disso. O libertador não. O que domina a mente de um libertador é o poder de Deus, é a palavra de Deus, é a oração. Quando alguém, sendo libertador, ele está debaixo de um problema, ele diz, existe o problema, não é que ele vai negar a existência do problema, não. Porque se você negar a existência do problema, você está mentindo. Não, ele diz, existe o problema, mas eu vou recorrer a Deus e Deus trará a resposta. Deus trará a solução. Foi o que aconteceu com Davi. Preste atenção. A Bíblia diz que haviam soldados e eles estavam sendo afrontados durante 40 dias pelo gigante Golias. Como aqueles soldados, a visão deles era apenas de escravo, o que eles comentavam entre si? Contra esse gigante, ninguém poderá pelejar. Visão de escravo. Quem está entendendo? Ninguém consegue vencer esse gigante. Contra ele ninguém pode. Até o rei tinha visão de escravo. Quando Davi falou, eu vou lutar, o que o rei falou? Contra ele você não pode, porque você é moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Você é muito jovem, ele é guerreiro desde a infância. Você vai ser trucidado, Davi. Você vai morrer, Davi. Mas Davi, mesmo jovem, tinha uma visão de libertador. Presta atenção nisso. E com a visão de libertador, o que aconteceu? Ele falou, não, eu vou lutar e vou vencer. Porque um dia eu estava cuidando das ovelhas, eu venci um leão. No outro dia eu venci um urso. Esse filisteu será como um leão e como um urso. O mesmo Deus que me deu vitória contra o leão e que me deu vitória contra o urso, é o Deus que vai me dar vitória contra essa situação. Então, preste atenção. Esta é a situação que nós vivemos hoje. E você que está aqui, qual é a sua posição? Você é um escravo ou você é um libertador? Ah, pastor, eu sou um libertador. Então você tem que pensar. Os seus pensamentos são de libertação? Os seus pensamentos são de superação? Quando alguém traz uma notícia ruim, qual é a sua reação? É reclamar, chorar, correr, fugir? Vai dizer assim, não, Deus está com a gente, nós vamos vencer. É isso que vai fazer diferença. Não adianta você se iludir. Ah, pastor, eu sou alguém que eu sou alguém levantado por Deus. Como é que você reage na sua casa? De repente lá na sua casa só você conhece Jesus. Ninguém lá conhece Jesus. Você lá dentro tem que ser o libertador. Mas como é que você reage? Surgiu o problema, você começa a desesperar ou você tem um domínio do problema? Não, calma, gente. Deus vai dar uma solução. Deus que eu sirvo, Ele é poderoso demais. Nós vamos clamar e Ele vai responder. Ou você se desespera. Ai, meu Deus, e agora? Como é que você reage? A sua reação a um problema vai dizer quem você é. A sua reação a uma situação vai dizer quem você é. Se você vive reclamando, é porque na verdade você está escravizado por aquilo. E então você reclama. E reclamação não muda a vida de ninguém. Decisões mudam a sua vida. Reclamações não. Quem está entendendo? Você tem um problema? Reclamar do problema vai resolver? Ficar chamando a atenção dos outros pelo seu problema vai resolver? Olha como é que eu estou sofrendo. Não tem gente que é assim? Ah, eu estou sofrendo tanto. Você quer que os outros tenham dó de você? Você pode até ficar reclamando. Reclama para todo mundo. Tem gente contra a vida dele para todo mundo. É que você não sabe da minha vida. Deixa eu te contar. E lá vai.
Deixa eu ensinar uma coisa para você. Você não deveria contar a sua vida para ninguém. A não ser quem pode te ajudar de verdade. Amém? Quem está entendendo? Uma vez eu ouvi uma pessoa, ela disse uma coisa, ela acredita que ela tem razão. Falou assim, ó. 80% das pessoas que você conta o seu problema, elas não estão nem aí. Elas não se importam. Ah, você está com problema? Ah, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Ema, cada um com o seu problema. Não é assim? Isso é um problema seu. E tem 20% restante que ainda gosta que você tem problema. Aí você conta o problema, é mesmo, ele faz até uma cara assim meio de triste, mas quando vira as costas, fala, bem feito, tem que ter mais. Então, meu irmão, deixa eu te explicar. É claro que isso não é regra para ninguém, mas tem um fundo de verdade, tem ou não tem? Tem ou não tem? Então, se eu tenho um problema, eu vou buscar quem pode me ajudar. Eu vou buscar quem pode me fortalecer. Eu não vou buscar desabafar. Porque eu não preciso desabafar com ninguém. Eu não preciso que alguém fique me ouvindo para eu poder ficar colocando para fora para eu me aliviar. Não. Eu preciso resolver o problema. Eu preciso resolver a situação, resolver as questões. E para isso, aí eu vou precisar de um libertador. De alguém que me ajude. De alguém que vai me dar uma direção, uma palavra, uma orientação, que vai orar comigo, que vai estender a mão, vai caminhar comigo. Aí sim. Mas normalmente, as pessoas não fazem isso. Elas querem chamar atenção para quê? Olha como é que eu estou sofrendo. Você não tem pena de mim, não tem dó. Ai, meu Deus. E na verdade, isso não muda a situação de ninguém. Amém, gente? Então preste atenção. Davi, mesmo garoto ainda, um rapaz, foi lá vencer o gigante. A façanha, o que ele fez, foi um marco em Israel. E foi uma vergonha para os cativos. Eram pessoas capacitadas? Qualificadas? Claro que eram. Eram soldados. Tinham treinamento? Tinham. Um era rei. Você sabe que nos tempos antigos, os mais preparados eram os reis e os príncipes. Por quê? Eles tinham um treinamento pesado, exatamente por causa das batalhas. Se precisasse lutar, eles tinham que entrar. E eles tinham que estar muito bem preparados, mais do que os soldados. Então, quem tinha que lutar aquela batalha se não tinha soldado? Era Saul. Saul também não quis. Por que não quis? Porque também estava cativo, preso. E o que estava prendendo Saul? O medo. Ele tinha medo. E então aparece Davi. Ele fala, não, você não pode. Ah, mas eu vou e tal. Põe a armadura. Pôs a armadura e não conseguiu andar. Falei, não, isso aí eu vou pela direção de Deus. Presta atenção. Você só pode vencer inimigos mais fortes e mais poderosos que você através de uma direção de Deus. Os meios naturais, eles não vão funcionar, porque os inimigos não são naturais. O que vai funcionar? Uma direção de Deus. Uma instrução dada por Deus. Davi recebeu uma instrução de Deus. Embora a Bíblia não diga, mas ele recebeu. Vou lá, vou usar a funda. Quem pôs isso no coração dele? Foi Deus. Ele foi, usou a funda, lançou, derrubou o gigante, cortou a cabeça dele e tornou-se um herói. Então as mulheres, vendo aquela façanha, elas falaram, presta atenção nisso. Saul venceu milhares, mas Davi venceu. Mas ele tinha vencido 10 milhares? Você acha que ele tinha vencido? Não, ele só tinha vencido o gigante. Mas o gigante, elas entenderam que valia por 10 mil. Quer dizer, sendo ele um garoto e vencendo quem ele venceu, elas entenderam, puxa, ele fez mais do que o rei.
E aí o que aconteceu? Elas começaram, Davi, a partir desta vitória, começou a ver o favor de Deus na sua vida, e as coisas começaram a caminhar para o lado dele. Mas também despertou a ira do rei. E aqui é o que a Bíblia diz, versículo 8. Então Saul se indignou muito, pois as palavras lhe desagradaram em extremo. Quer dizer, ele ficou profundamente chateado. E ele disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? A partir daí o rei Saul começou a ficar preocupado. Eu vou perder o reino para esse rapaz. O que entrou na vida dele, gente? Medo. Presta atenção aí, O medo é bom ou é ruim, gente? Hã? O medo é bom ou é ruim? Hã? É ruim? É ruim o medo? Então, se eu colocar você, lá no Rio de Janeiro tem um edifício chamado Rio Sul. Ele tem 49 andares. Se eu colocar você lá em cima, na beiradinha, para você andar, você não vai ter medo. Vai ou não vai? Vai ou não vai, gente? Vai, claro que você vai ter medo. E esse medo vai te proteger de você não morrer. Porque se você não tiver... Se colocar você lá naquela altura e você não tiver medo, das duas uma. Ou você é uma pessoa muito preparada para poder andar ali, porque tem gente que... Ou então você está com um problema de cabeça grave, que não está sabendo. Você entendeu ou não? Então, presta atenção. Você precisa saber distinguir as coisas. Existe um determinado de medo natural que ele não é ruim, não. Ele é bom. Por exemplo, você atravessaria essa avenida ali de olhos fechados? Deus me livre, pastor, não faço não. Dá um medo. Por quê? Qual que é o medo? De ser atropelado. Isso aí é bom. Quem está entendendo? Agora, existe um lado do medo que é ruim. Qual que é o medo ruim? O que Saul estava tendo medo? Perder o reino. Então, quando você tem medo de perder, o que vai acontecer? Vai perder. Quem está entendendo? Quando alguém tem medo de perder, perde. Você pode observar o seguinte, Quem já assistiu futebol já observou isso. Vai decidir um campeonato. Um time joga pelo empate. O outro tem que fazer o gol. Normalmente, na maioria das vezes, o que tem que fazer o gol ganha. Por quê? Porque o outro fala assim, não, nós temos que nos defender. E o outro entra, eu tenho que fazer o gol. Qual que é o pensamento de um? Nós não podemos tomar gol. Olha, então eu só penso em defender. Qual que é o pensamento do outro? Nós temos que atacar. Vamos fazer o gol, vamos fazer o gol. Então, quando você coloca dentro de você o sentimento de perda, aí eu não posso perder, eu não posso perder, eu não posso perder, eu não posso perder, eu não posso perder. O que vai acontecer? Vai perder. Pastor, está amarrado, não fala isso não. Não, é verdade isso aí. Por quê? Porque esse é um pensamento negativo. Não posso perder, não. O pensamento que vem de Deus é eu vou ganhar. Não é eu não posso perder. Você pergunta para as pessoas, o que você quer na vida? Aí a pessoa diz assim, eu não quero isso, eu não quero aquilo, não quero aquilo outro. Não, eu não perguntei o que você não quer. Eu perguntei o que você quer. Mas normalmente o que as pessoas falam? Do que elas não querem. Por quê? Porque o pensamento delas está no negativo. E quando elas começam a pensar negativamente, a vida delas só vai afundando. Aí a pessoa diz, não, mas eu oro, eu busco a Deus e nada acontece. Olha aí. Eu oro e nada acontece. É igual o irmãozinho ali, né? Ele falou, pastor,
De tanto chorar, a dor estava no ombro, foi para o braço. Semana estava ouvindo o testemunho. Aí eu falei assim, não, está errado isso aí. Quando eu oro, a dor não move, ela desaparece. Essa é a nossa fé. E essa tem que ser a nossa convicção. Quem está entendendo, gente? Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Você não pode ser escravizado. Atitude de escravo é a atitude que diz assim, não, olha, eu faço, mas não dá certo. Aí eu não consigo, não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está dando tudo certo, Deus é comigo. Ah, mas isso assim deu errado. Ah, não deu errado não. Deus vai me abençoar, vamos vencer, vamos resolver esse problema, vamos resolver essa situação. Não, pastor, você não está entendendo. Olha, eu venci essa situação, agora essa, você vai vencer também. É isso que tem que estar no seu coração. O Saul estava tão afastado de Deus, que o que ele falou? Só me falta agora perder o reino para esse moleque. O que ele começou a fazer? Eu vou perder o reino para o moleque, eu vou perder o reino para ele, eu vou perder o reino para ele. Olha, o povo gosta dele, o povo gosta. Eu tenho que matar ele, eu tenho que tirar ele do meu caminho. Aí o que a Bíblia diz? Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é sério demais. Versículo 9. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. 10. No dia seguinte, um espírito, o que, gente? Maligno. Aí diz que é da parte de Deus, né? Mas Deus não manda demônio para ninguém, não. Faltava essa, Deus mandar demônio para alguém. E o espírito maligno, o que ele fez? Diz aqui a Bíblia. Se apossou de Saul, que teve uma crise de... então peraí. Crise de raiva? Eu já vi esse negócio aí em algum lugar. Crise de raiva. Quer dizer que quando uma pessoa tem uma crise de raiva, quem está por detrás da crise de raiva? Eu não ouvi você dizer, só a irmãzinha ali que falou. Quando tem uma crise de raiva, quem está por trás? É um espírito maligno. Ué, pastor, o que o senhor quer dizer? Não quer dizer nada, a Bíblia está dizendo. Por detrás de uma crise de raiva, a pessoa fica raivosinha, sai quebrando tudo. Joga prato, joga, né? Não é? Joga... Vai quebrando as coisas de casa. Quem está ali, gente? Um espírito maligno. Mas o que desencadeou? Qual foi a porta de entrada para o espírito maligno? Foi o medo. Foi o medo. Medo de perder. Medo de perder. Então presta atenção, ó. Isso vai sendo, é uma consequência. Primeira atitude, medo. Segunda atitude, crise. Terceira atitude, perda. Vai só afundando. O que o Saul fez depois? Foi buscar a pitonisa de Endor, uma macumbeira. Vai atrás de uma feiticeira para falar com Samuel que tinha morrido. O que é isso? Ele foi se distanciando de quem, gente? De Deus. Então, presta atenção. Aquele que tem um espírito libertador dentro dele, espírito de Deus, de libertação, de liberdade, é a pessoa que ela sente raiva? Sim, mas ela vai dominar essa raiva. Ela sente medo? Sente ou não sente? Você acha que Davi, franzininho, diante do Golias, você acha que ele teve medo ou não teve medo? É claro que ele teve medo. Se ele não tivesse medo, ele está com problema de cabeça. Teve medo. Mas ele dominou o medo. E ele não foi dominado por ele. Porque o medo paralisa. O medo interrompe a vida da pessoa. E o que aconteceu? Mesmo com medo, ele se apresentou, enfrentou e Deus deu vitória. É isso que tem que acontecer na minha vida e na sua vida. Pastor, eu estou enfrentando um problema, ele é muito grande. Amém. Não tenha medo. Busque a Deus. Clame a Deus. Amém, gente? E fique atento. Por quê? Porque se você tem um espírito libertador, se você tem um espírito que não aceita a escravidão, você não é como os outros.
Você sabe que tem gente que faz parte da boiada. Quem já viu boiada? Como é que é a boiada? O boi abaixa a cabeça e segue o outro. Tanto é que eu não sei que eu nunca acompanhei boiar, mas diz que se um boi cai no buraco, os outros também é por tendência a cair tudo. É verdade? É verdade mesmo? Por quê? Porque ele abaixa a cabeça. O que é abaixar a cabeça? É aceitar o pensamento geral como normal. Abaixa a cabeça. Ah, com fulano foi assim, comigo vai ser assim. Com ciclano aconteceu isso, de ruim. Ah, comigo vai acontecer a mesma coisa. Não, está amarrado em nome de Jesus. Você vai deixar de estar na boiada, sabe o que você vai fazer? Você vai estar como os cavalos. O cavalo, você já viu? Se o cavalo cai, vê se o outro cai. Eu nunca vi bicho tão esperto igual cavalo, irmão. Misericórdia. Eu trabalhei coisa de um mês no CEPEL, lá em Belo Horizonte. CEPEL é o Centro de Preparação Equestre da Lagoa. É onde ficavam os cavalos para competição. Cavalo, é cavalo caro mesmo. Tinha cavalo lá que valia $500 mil. E aí, eu trabalhei lá de vigilante um mês. Eu falei, mas que besteira ficar vigiando cavalo. Você não sabe o trabalho que dá o cavalo. Porque tem a tramela lá na baia. Ele mete o dente lá na tramela e abre a baia e foge. Aí o que aconteceu? Eu tinha que chamar o homem que eu cuidava lá. Eu chamava ele, ficava bravo demais. Ele pegava um cabo de vassoura e dava no cavalo. Eu às vezes tentava, pegar o cavalo. Como é que pega um cavalo? Não dá, irmão. Porque o bicho é assim, você vai chegando perto, a hora que você chega pertinho, ele... Como é que pega? Não pega, não. É só quem tem a manha mesmo, você não pega. O jeito, né? Não tem um jeito. Aí eu ficava com dó, porque tinha que chamar o camarada de madrugada. Quer dizer, inteligente. E outro, se você demole perto do cavalo lá na baia, ele te morde também. Quem sabia que cavalo morde? Quem já levou mordido cavalo? Eu não levei, não, mas quase que eu levei. Então presta atenção, você não nasceu para estar no meio da boiada, quem está entendendo? Não, você tem que ter pensamento próprio. Vocês estão entendendo, gente? Quem está entendendo? Não é porque aconteceu com fulano que vai ter que acontecer com você. Ah, aconteceu uma coisa ruim com ele, comigo também é a mesma coisa, com fulano foi, com Beltrano foi, com ciclano foi, com o outro foi, e com você, comigo não. Tem gente que fala assim, eu se fosse você, já falaram isso para você? Quem já falou? Ó, se eu fosse você, eu falei, mas você não é eu que vou fazer o que eu quiser. Aí tem gente que quer te colocar no problema. Como é que é isso? A pessoa está assistindo televisão e aparece um problema. Ô fulano, se fosse você, eu falei, não seria eu não, que esse problema aí comigo não é comigo não, isso aí é com o outro. Eu não vou trazer problema para mim. Você entendeu? A pessoa quer te colocar no problema. Como é que você ia resolver se fosse você? Não, mas não sou eu não, isso aí é o outro lá, não tem nada com isso. Eu não trago problema para mim. Você entendeu? Não, parece uma coisa boba, né? Mas quando a pessoa fala, se fosse você, você está falando, comigo? Hã? Às vezes é assim, ó. Você viu? Fulano traiu o ciclano. Se fosse você, se fosse eu, ia matar. Aí o diabo pega aquela palavra e faz o quê? Apronta. Então, eu não vou alimentar o Satanás. Quem está entendendo? Não alimenta o diabo, não. Você tem que ter o quê? Sabedoria de Deus. Pensamento de alguém que é libertador. Deus te levantou, irmão, para você ser livre. E não só isso, mas para você ajudar a libertar outros também. Aí diz aqui, ó. Quando o espírito maligno entrou no Saul, olha a besteira que ele fez, ó. Olha lá, 10. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma... O Saul, ó, com a lança na mão, com o demônio na cabeça, com raiva, o que aconteceu? 11. Que arrojou dizendo, encravarei Davi
na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes.